Olá, esse é o terceiro vídeo. Me animei, estou aqui tentando descobrir como fazer coisas melhores para vocês entenderem a matéria, entenderem o conteúdo de forma mais fácil. Vou continuar falando sobre morfossintaxe e hoje eu vou falar, hoje não, agora, né? Eu vou falar sobre o artigo. A gente terminou o último vídeo vendo esse quadro que está aí exposto, né? Com as 10 classes gramaticais, vendo quais são as variáveis, as que são invariáveis, né? E nós vamos agora ver especificamente os papéis do artigo. O artigo é, assim, eu acho que uma das classes mais fáceis, tá? A gente tem aí os artigos sendo colocados, são os artigos definidos, o, a, os, as, tá? Eles são chamados definidos porque eles demonstram que o termo, o substantivo ao qual eles determinam, é bem específico, né? Então, quando eu digo a bolsa rasgou, o carro ficou sem gasolina, o lápis preto e os lápis de cor acabaram, eu não estou falando de uma bolsa qualquer, de um carro qualquer, de um lápis de cor ou lápis preto quaisquer. Eu estou falando de substantivos de termos específicos. Quando eu utilizo os artigos indefinidos, ao contrário, eu vou ter justamente o que se opõe à indefinição. Preciso de uma bolsa emprestada. Uma bolsa qualquer, porque a minha rasgou, então eu preciso qualquer bolsa, qualquer sacola serve para mim. Aluguei um carro barato. Não estou preocupada com o carro de tal marca, o carro tal, um carro qualquer que fosse barato. Né? Comprei uns lápis coloridos, isto é, eu não estou especificando a marca, não estou especificando aquele tipo específico, tem que ser uns lápis, quaisquer que sejam eles. Essa é a ideia da indefinição e da definição indicada pelo artigo. Agora, qual é o verdadeiro papel do artigo? O artigo vai funcionar como adjunto adnominal. Essa palavra é muito interessante porque ad significa junto. Então é aquele termo que fica junto, junto, junto do nome. Ele vai estar sempre junto do substantivo. Se a gente voltar ao slide, a gente não dá para eu voltar, não consegui voltar, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece nas mesmas frases que a gente tem ali que foram já colocadas. O que acontece aqui? Quando eu digo a bolsa rasgou, esse a me indica que bolsa está sendo determinada, não é uma bolsa qualquer, que ela é feminina, né, e que está no singular. É lógico que na palavra bolsa eu também tenho partezinhas, né, morfemas, que me indicam o gênero feminino e a ausência de plural. Mas, por exemplo, na terceira frase, lápis. Se você perguntar para um estrangeiro a palavra lápis, se é feminina ou masculina na nossa língua, ele não sabe dizer. Mas o artigo vai me dar essa ideia. O lápis, os lápis. Vejam como existe, como há uma importância, é importante dizer, usar o artigo e que papel ele faz. Ele está junto, junto, junto do nome, determinando o gênero e o número deste nome. Ele vai sempre andar grudado com o substantivo. Então, olha lá, a bolsa, o carro, o lápis, os lápis. Preciso de uma bolsa emprestada, aluguei um carro barato, comprei uns lápis coloridos. E para a gente fechar essa ideia do artigo, enquanto adjunto adnominal, aquele que anda junto com o nome, e o nome vai ser o núcleo, eu peguei dois trechinhos de livros, porque o que interessa é o texto, né? Um é desse livro aqui, da Adriana Lisboa, é um romance Hakushicha, belíssimo, belíssimo esse romance. E o outro é de um livro infantil que eu gosto muito, 52 histórias, né, ao redor do mundo, Volta ao Mundo em 52 histórias. É um trechinho da introdução da Bela Adormecida. Vejam só o que o artigo mostra pra gente. Eu vou ler para vocês esse trechinho de Hakushicha. A viagem nos ensina algumas coisas. Que a vida
é o caminho e não o ponto fixo no espaço, que nós somos, feito a passagem dos dias e dos meses e dos anos, como escreveu o poeta japonês Matsuo Basho num diário de viagem. E aquilo que possuímos de fato, nosso único bem, é a capacidade de locomoção, é o talento para viajar. Vejam, a viagem nos ensina, não é uma viagem qualquer, ela está falando de uma viagem específica, que a vida é o caminho e não o ponto fixo no espaço. Não é uma vida, um caminho, um ponto qualquer. Agora vejam quando ela menciona ali, eu tenho que aprender a usar o iluminador para mostrar para vocês. Vejam quando ela fala do poeta japonês, né? Como escreveu o poeta japonês num diário. Olha aqui, ó, num diário de viagem. Ele devia escrever vários diários e num diário, num dos diários dele, né, dentre tantos outros, ele mostra isso, quer dizer, em um diário qualquer dentre os inúmeros dele. Então vejam a diferença do uso do artigo definido quando se fala sobre algo específico, né? E o artigo, lógico que tem vários outros tantos artigos aqui, tá? Mas eu estou destacando alguns. E num diário de viagem. Já no caso da Bela Adormecida, a introdução, isso acontece muito nas histórias, nos contos de encantamento, né? A apresentação dos personagens. Primeiro, a gente vê que são personagens de um modo geral, o rei, a rainha e tal, de um modo geral. E depois especifica. Era uma vez um rei e uma rainha que queriam muito ter um filho. A gente sabe que rei é esse, que rainha é essa? Não, por isso essa indefinição. Mas precisaram esperar anos e anos para que seu desejo se realizasse. Ficaram felicíssimos quando finalmente tiveram uma menina e convidaram 7 fadas para madrinhas. Sabiam que cada fada presentearia a criança. Por que agora é a criança? Porque agora a gente já sabe que eles tiveram uma menina, tiveram uma filha. Então, cada fada presentearia a criança com um dom. E assim sua filha seria a princesa mais perfeita do mundo. Então vejam, o artigo indefinido generaliza, amplia as possibilidades. E o artigo definido define, determina os termos dizendo exatamente quem são essas pessoas, essas coisas, esses objetos. Então a gente sabe quem é, sabe o que é, diferente do indefinido. Espero que vocês tenham entendido. O artigo, então, funciona sempre como adjunto adnominal. Ele está sempre determinando um substantivo. E mais, só mais uma coisinha. Ele transforma palavras em substantivos. Então, quando eu digo cantar é um verbo, mas o cantar dos pássaros é belíssimo. Então, cantar agora se tornou uma palavra substantivada. Se eu digo correr faz bem para a saúde, né? Esse correr é ocorrer sobre sobre o que eu estou falando? Sobre o ato de correr, sobre ocorrer. Então, eu estou substantivando a palavra. Então, vejam o papel importantíssimo do artigo. É isso, vamos para o próximo vídeo que eu vou falar sobre o substantivo.